Afinal de contas, existe ou não existe uma necessidade real de um avivamento no meio da obra de Deus? Esse é o tema do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que eu recebo você aqui para a última aula do trimestre de 2023. Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos aí no encerramento do nosso primeiro trimestre de 2023 com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Tá? E a lição de hoje é a lição de número 13. Os adultos estão estudando aí sobre esse tema durante todo esse primeiro trimestre de 2023 e ela vai ser ministrada no dia 26 de março de 2023 com o tema Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. Então, nós estamos aí com esse encerramento hoje. Mas antes eu quero dizer a você que no próximo trimestre vamos estar estudando aí sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse é o tema das lições bíblicas adulto. Mas temos também as lições bíblicas jovens. Essa é as lições bíblicas adultos e temos as lições bíblicas jovens, que é encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então os jovens vão estar estudando lições nos livros de Salmos, no livro de Salmos, e nós adultos estaremos estudando sobre relacionamentos em família. Tá? Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças, Senhor, porque estou aqui para poder realizar, Senhor, a última aula do primeiro trimestre de 2023, Pai, lições bíblicas adultos. Senhor, se não fosse a tua boa mão, eu não conseguiria. A jornada é longa, Pai querido, a obra é árdua, mas o Senhor é aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá força, é aquele que nos dá ânimo. Senhor, que a tua boa mão conduza essa aula mais uma vez. Eu te entrego cada professor, cada aluno. Senhor querido, que o avivamento, Senhor, seja despertado em nossas vidas. Que não venhamos apenas ter estudado durante o trimestre inteiro 13 lições, Senhor, para continuarmos do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Senhor, eu não quero continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Eu necessito de um avivamento na minha vida. Usa a minha vida segundo o teu querer e a tua vontade. Me enche do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito Santo cada professor. Enche do teu Espírito Santo cada aluno. Pai querido, que possa ter havido uma conscientização através do ensino da tua palavra e que o teu Espírito Santo aplique as verdades ensinadas durante todo esse trimestre na vida das pessoas. Nos incomoda, Senhor, para termos uma vida de mais oração, para termos uma vida de mais meditação na tua palavra, de santificação, também, Senhor, de cumprimento do chamado que o Senhor nos deu como igreja, do ide, Senhor teu, nos ajuda, Senhor, a cumprir, tira todo o desânimo, tira toda a letargia, tira toda a paralisia espiritual do meio do teu povo. Talvez alguém esteja parado, perplexo, desanimado. Algum professor que esteja até pensando ainda em desistir. Não deixa de desistir não, Senhor. Dá força a esse professor, a essa professora. Traz sobre eles, Senhor, um renovo espiritual. Pois temos lido aqui no canal vidas que estão sendo, Pai, renovadas, professores que estavam pensando em desistir não vão mais desistir. Ó Deus querido, eu te louvo por isso. Pessoas que estão aprendendo a tua palavra, que não compreendiam. Senhor, eu entrego tudo isso em tuas mãos, que as pessoas possam divulgar esse canal, os teus servos, as tuas servas, para que outras vidas sejam alcançadas, que o avivamento se estabeleça, Senhor, no meio da tua igreja. Eu te peço mais
mais uma vez, também pela vida de cada pessoa que tem pedido, cada irmão e irmã tem pedido oração por sua família, causa na justiça, emprego, ó Deus, enfermidade, casamentos, Senhor, que estão aí sendo, Pai querido, alvo e precisa de ser Pai, restaurado, recuperado. Ó Deus querido, eu te peço que a tua boa mão se manifeste mais uma vez em nome de Jesus. Bom, eu quero fazer o meu agradecimento porque todo final de trimestre, todo início de trimestre, eu faço um agradecimento a todos vocês que estão aí em cada parte do Brasil. Você que está no Acre, você que está no Amazonas, Manaus, irmã Liliane, né? Lidiane de Manaus ali, Deus abençoe. Também Roraima, Rondônia, Amapá, louvado seja o nome santo do Senhor. Pará, você que está aí também no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, você que está no Mato Grosso do Sul e Goiás, você que está no Distrito Federal, você que está em Minas Gerais, São Paulo, no Espírito Santo e no nosso querido também e amado Rio de Janeiro, onde eu estou, tá bom? Mas todos vocês aí moram em estados queridos e amados também. Você que está no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você que está na Holanda, na Espanha, nos Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Japão, Argentina, Itália, Angola, Reino Unido e França. Se tem você está assistindo em outro país que não está aqui, por favor, deixa aí no comentário, porque da próxima vez eu anuncio. Eu quero deixar o meu muito obrigado, o meu agradecimento a você que tem acompanhado a EBD Comentado Online, chegou junto comigo aqui no final desse trimestre. Bom, vamos para o nosso texto áureo. Parece até que é uma coisa assim, sem sentido, né? Fazer um agradecimento, mas nós temos que ser gratos. Eu sou grato a Deus, mas eu também sou grato a cada um de vocês que tem vindo aqui assistir às aulas e por isso aqui o canal está dando continuidade. Porque se tem pessoas que assistem, há um motivo de continuarmos com esta obra. Vamos para o nosso texto áudio de hoje? Ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu queria até avisar que na revista algumas referências do livro de Abacuque tá como HB. HB é Hebreus. Então houve um erro de impressão. Então você tome cuidado na hora que você for lá ler a referência, você pode pensar que Hebreus não é Hebreus. É Abacuque. HC é Abacuque. HB é Hebreus. E muitas referências desta lição estão como HB, tá bom? Cuidado. Verdade prática. É a vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Jesus quer avivar? Quer. Sabemos que os sinais dos últimos dias é a apostasia, mas nada impede do Senhor trazer um avivamento na nossa vida, de forma individual, local, caso venhamos clamar por esse avivamento. Leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, versículos 16 a 19, aonde eu faço a exposição desse texto, lendo, explicando e trazendo as aplicações no Entendes Tu o que Lês, que é um programa que tem aqui no canal, com o mesmo tema, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu te aconselho no final desta aula de hoje, não pare a aula agora para assistir esse vídeo, já que você já está aqui, não faça isso. Mas no final desta aula você assiste esse vídeo e toda vez que você for, antes de assistir a aula da EBD, assista primeiro o mesmo tema onde eu explico a leitura bíblica em classe. Você vai entender melhor. Não hoje você vai parar a aula, mas da próxima vez você já sabe, eu vou procurar o tema da lição, no Entendes Tu que Lês, primeiro eu assisto, para depois eu poder assistir a aula. Caso você procure no canal e não ache, de repente, naquele Entendes Tu que Lês, não houve. Você vai saber quando você começar a assistir a aula. Bom, quais são os objetivos da lição? Apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. Sem palavra de Deus não tem avivamento. E conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Palavra-chave da nossa lição de hoje é aviva. Qual é o plano de aula? Preste atenção, você professor, você professora. Prezado professor ou professora, ou prezada professora, antes de introduzir esta lição, faça uma pequena revisão de todo o trimestre.
destacando os pontos mais relevantes para a classe e para você. Tá? Relembre os momentos marcantes desse estudo e diga que de nada adiantará nosso estudo sobre avivamento espiritual se a partir de agora não desejarmos ardentemente por esse avivamento. De fato, é uma perda de tempo nós estudarmos sobre assuntos que nós não temos no nosso coração desejo de colocar em prática. A palavra de Deus é para ser estudada e praticada. Nós vamos pedir ao Senhor, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática. Então nós temos que desejar ardentemente que Deus traga sobre a nossa vida um avivamento. E nós temos que fazer a nossa parte, começar a orar, começar a estudar a palavra de Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo para compreendermos a palavra, termos uma vida de santificação e por aí vai. Aponte que o desejo do profeta Abacuque na lição de encerramento era que Deus avivasse sua obra no meio dos anos. Este deve ser o nosso anseio. O avivamento deve começar em nós. Às vezes nós queremos que Deus avive alguém, mas primeiro o avivamento tem que começar em nós. Se nós não estivermos com uma vida avivada, dificilmente levaremos avivamento. Bom, vamos para a nossa introdução. E nessa introdução eu vou começar aí com vocês falando um pouquinho do que nós estudamos, tá? Nesse trimestre. Eu não vou colocar na tela nesse caso, tá? Eu vou falar rapidamente com você aqui. Na lição, e é o que você, como professor, pode fazer lá na classe. De repente, você que está assistindo essa aula de hoje, perdeu várias lições aqui. Então, volte aí no canal e assista essas lições para você ter uma compreensão como um todo. Na lição número 1, nós falamos sobre o avivamento espiritual. Houve uma definição do que é avivamento. Mostrou-se a necessidade do avivamento. Mostrou-se também exemplos de avivamento. Na lição 2, falamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, que mostrou o rei Josias sendo um instrumento de Deus para um avivamento. Na lição 3, nós vimos o avivamento no Novo Testamento, acontecendo no tempo dos apóstolos. Na lição 4, o ministério avivado de Jesus. Como Jesus, tá? Preste atenção aqui. Como Jesus realizou seu ministério na unção do Espírito Santo. Na lição 5, o avivamento na vida da igreja. A igreja avivada, né? Aí sim, os apóstolos ali que eu falei do Novo Testamento, mas eu estou mostrando aí agora os apóstolos em ação. Isso aqui é muito importante nós termos essa ideia disso. Inclusive, para nós não termos dúvida, o avivamento no Novo Testamento, ele veio falando sobre os evangelhos, mostrando a ação do Senhor, né, nos evangelhos, do Espírito Santo nos evangelhos, Marcos, João, tá? Aí sim, depois nós tivemos aí o avivamento na vida de Jesus, na lição 5, o avivamento na vida da igreja. Na lição 6, o avivamento no ministério de Pedro, Deus usando aquele apóstolo que negou Jesus, que estava temeroso, agora cheio do Espírito Santo, depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, ele é um instrumento na mão de Deus. Na lição 7, nós estudamos Estevão, Marte avivado. O que é o Marte? Alguém que morre por amor ao Evangelho. Estevão perdeu sua vida por causa da palavra de Deus. Lições importantíssimas nós aprendemos aqui, tá? Lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo, nos países, né? Em épocas atrás, sendo manifesto o avivamento. Na lição de número 9, nós estudamos sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Como o avivamento chegou no Brasil. Na lição de número 10, nós estudamos sobre o avivamento na vida pessoal. Você precisa de uma vida avivada, eu preciso de uma vida avivada. Na lição 11, o avivamento e a missão da igreja. A igreja precisa ser avivada para cumprir sua missão. Na lição 12, vivendo no Espírito. Quem tem uma vida avivada não pode praticar as obras da carne. Obras da carne é aquilo que a gente fazia antes de Jesus. Agora nós temos que ter o fruto do Espírito. Você tem o fruto do Espírito? E hoje nós estamos dando aí continuidade com o encerramento, com a lição de número 13, o Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, era isso que você deve fazer lá na aula, na lição que você vai ministrar em classe, que foi o que eu fiz aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa introdução. Encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. Se você está chegando pela primeira vez, o texto em preto é o que está na revista. Em vermelho, azul, verde, marrom, qualquer outra cor é um acréscimo, né? Um comentário meu, tá? Ou, às vezes, é uma parte que tem dos professores, da revista dos professores, mas está mesclado. Então, não está na lição de aluno. Então, por isso, vai ficar em outra cor.
Esperamos que você tenha encontrado edificação espiritual mediante a exposição de um assunto tão necessário à saúde espiritual da igreja local. Ou seja, você que vem estudando todas as lições. Se faltou alguma, por favor, reveja essa lição. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Abacuque, ele vive uma realidade muito triste. E ele clama a Deus para que Deus entre naquela causa em questão e traga uma solução, tá? Então, há uma necessidade de avivamento para os nossos dias também. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. A igreja tem uma necessidade disso. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. É claro que nesse texto de Mateus, inferno está falando de Hades, está falando da morte. Nem a morte pode parar a igreja, muito menos o inimigo da nossa alma. Então, nós temos que ir em frente. Precisamos de uma vida avivada. Vamos lá, tópico 1, o clamor pelo avivamento. Então, nesse tópico 1 aqui, eu vou dar uma colocação aqui para você logo de uma vez. Nesse tópico 1, hoje eu estou usando aqui também, paralelamente, a revista só para falar do que eu vou abordar aqui. Nesse tópico 1, nós vamos falar sobre a intercessão angustiada do profeta. O profeta Abacuque está angustiado. Nós vamos tratar sobre a aparente indiferença de Deus e nós vamos falar sobre a resposta pronta de Deus. Então, 3 coisas nós vamos falar nesse tópico 1, que envolve o clamor pelo avivamento. O profeta Abacuque, ele intercede de forma angustiada. Agora, parece que Deus não está... O profeta acha que Deus não está se movendo. E, por fim, ele recebe a resposta de Deus. Então, vamos lá. Eu vou só dar uma palavra sobre esse tópico como um todo aqui, ó. Devemos clamar por avivamento porque, como seres humanos, por que temos necessidade de um clamor pelo avivamento? Devemos clamar por avivamento porque, como seres humanos, temos a tendência, preste atenção, temos a tendência de nos afastar de Deus e nos envolvermos com as coisas do mundo. Por quê? Porque nós ainda vivemos aqui. Se nós não cultivamos um relacionamento com Deus, nós vamos começar a viver como o mundo vive. É por isso que Deus sempre alertou Israel, no tempo do Antigo Testamento, para que eles não convivessem com as pessoas do mundo. Só que a igreja é diferente. A igreja não foi proibida de conviver no sentido de estar ali. Ela não pode praticar as coisas que o mundo pratica. Mas ela vai trabalhar, você vai trabalhar com uma pessoa não cristã, você vai para o trabalho com uma pessoa não cristã, né, na condução, você no seu dia a dia vai estar em meio de pessoas não cristãs. Não é separar, ir para um lugar deserto, ficar não isolado, não é isolamento. Só que nós precisamos entender que a igreja não pode se comportar como o mundo se comporta. Porque a igreja está debaixo do governo de Deus e o mundo está debaixo do governo do sistema do inimigo de nossas almas. Tá? Abacuque nos dá um exemplo real disso em seu livro, sobre a questão do povo de Deus estar envolvido com as coisas do mundo. O avivamento é um despertar espiritual que nos traz de volta a uma comunhão mais profunda com Deus e nos renova em nosso amor e obediência a Ele. Isso prova que, para haver um avivamento, às vezes, o que vai trazer... O avivamento vai vir depois do quê? De uma mornidão espiritual. De um abandono, de busca por Deus. Práticas que estão sendo contrárias às coisas de Deus vão estar acontecendo. Então, o avivamento Deus traz. Mas o povo primeiro tem que se arrepender. É 2 Crônicas 7,14. Meu povo que se chama pelo meu nome. E você já conhece. Além disso, o avivamento traz uma transformação poderosa nas igrejas, porque transformando a nossa vida, a igreja local vai ter essa transformação, e nas sociedades, gerando mudanças positivas e impactando vidas para a glória de Deus. Quem estudou a lição 1 sabe sobre o avivamento no país de Gales. Se você não estudou a lição 1, volte depois que você assistir essa aula, depois que você assistir o Entendes Tu que Lês para entender essa aula, volte na lição 1 que você vai ver o avivamento no país de Gales. Uma mudança na sociedade. Avivamento traz mudança na sociedade também. Vamos lá, a intercessão angustiada do profeta. O profeta está angustiado. E você vai entender isso bem assistindo o Entendes Tu o que Lês. Então, quando você assistiu Entendes Tu o que Lês,
você vai ter aí uma compreensão melhor do texto, tá? Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Isso aqui é muito sério porque às vezes nós presenciamos tantas coisas no meio do povo de Deus, inclusive, como Abacuque, e nós não temos muito o que fazer a não ser orar. É claro que aqueles que Deus deu uma posição, ele está ali ensinando, pregando, ele pode ser um instrumento. Se Deus dá uma profecia, a pessoa entrega algo que Deus mostrou. Mas, no geral, você não tem mais o que fazer. Porque quem vai convencer as pessoas não somos nós, tá? Além disso, e isso, preste atenção, isso aqui não é compactuar com o pecado, não. Isso está além daquilo que você pode fazer, tá? Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Que a ideia era o seguinte, se o povo está obedecendo, bênçãos, no Antigo Testamento era assim, se o povo está desobedecendo, maldições, estava na lei. Só você ler lá Levítico 26 e Deuteronômio 28. Lê, você vai compreender isso perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Tira um tempinho, leia Levítico 26 inteiro e depois leia Deuteronômio 28, que você vai ver que, inclusive, os textos são similares. Só que Levítico para uma geração e Deuteronômio para uma outra geração, tá? Que é a repetição das leis. Então, por que Deus não trouxe logo juízo se o povo estava pecando? Isso traz angústia no coração do profeta. O profeta clamou a Deus indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda, do litígio que via diante dos seus olhos. Está em Abacuque capítulo 1, versículo 2 a 4, eu coloco na tela. Vamos lá, na NVT. Olha o que o profeta estava visualizando. Até quando o Senhor teria que pedir socorro? É o profeta, ele está clamando a Deus. Tu, porém, não ouves? Tu, porém, não ouves? Clamo, há violência por toda parte, eles clamam. Mas tu não vens salvar. Ou seja, tinha gente passando por situações de aperto pela maldade de outras pessoas, e isso no meio do povo de Deus. Abacuque está contemplando isso e nada está acontecendo. 3. Terei de ver essas maldades para sempre? Ou seja, eu vou ter que suportar isso até quando? Por que preciso assistir a tanta opressão? O profeta perguntando. Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Então eu coloquei aqui na NVT, que aí você tem uma compreensão, o texto traz uma linguagem assim que nos dá uma compreensão melhor. Então, Abacuque estava no meio de um cenário de violência, de brigas, de desentendimento, isso no meio do povo de Deus, tá? 4. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Sabe o que estava acontecendo? Os tribunais, as pessoas que julgavam, tinham sido corrompidas. Aceitavam propinas, aceitavam suborno, torciam a lei. Iam a favor do que estava errado por causa do pagamento que tinham recebido. Isso se parece com os nossos dias? Preste atenção. Os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso a justiça é corrompida. Então Abacuque está dizendo que no meio do povo de Deus havia gente, que está falando do povo de Judá, Reino do Sul. Havia gente no meio do povo de Deus que estava se comportando perversamente. E a questão de Abacuque, a indagação de Abacuque, a agonia de Abacuque é: por que o Senhor não está fazendo nada? Talvez essa seja a sua inquietação. Talvez você está presenciando muitas coisas no meio do povo de Deus, no meio da onde você está congregando, e você está indignado. Preste atenção nisso aqui. Muitas vezes nós nos afligimos por ver tantas injustiças que aparentemente não têm solução. Por outro lado, existem pessoas que se conformam com isso. Tem aqueles que ficam ali numa situação de indignação, afligido, e tem aqueles que se conformam, acham, e inclusive até passam a praticar isso, já que todo mundo está fazendo. Ah, todo mundo está fazendo, não está acontecendo nada, vai fazer também. Eu estou falando isso no meio do povo de Deus, preste atenção nisso aqui. Abacuque não está falando para nações ímpias. Abacuque está profetizando para o Reino do Sul, Judá,
Povo de Deus, preste atenção nisso aqui. Nenhum de nós temos poder de transformar ninguém, mas podemos ser transformados e influenciar vidas com o nosso comportamento agradável a Deus. Então, o que nós podemos entender? Que nós não podemos transformar as pessoas, mas nós podemos pedir a Deus que transforme a nossa vida e que, através do nosso comportamento, sejamos uma luz, brilhando, como luz, nesse caso, como servos de Deus, obedientes ao Senhor, para que vidas possam ver isso e o Espírito Santo venha confrontar, essas vidas para que haja uma mudança de atitude. Porém, Paulo nos deixa um ensinamento sobre isso. Sobre o quê? Pessoas que, por causa da injustiça de outras, querem também praticar a injustiça. Romanos 12:2 na NVT. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E Deus só pode mudar o nosso modo de pensar através de você estudar a palavra de Deus para você saber o que é certo, tá? Por meio do vosso modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Como é que a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente não liga para a palavra de Deus? Nós dizemos que amamos ao Senhor, mas não amamos a sua palavra. Precisamos, então, ler o Salmo 119 inteiro. Como é que o salmista trata as Escrituras? Do que ele fala sobre as Escrituras? Ele exalta as Escrituras, a palavra de Deus. Então, se você diz que ama a Deus, eu digo que ama a Deus e não me preocupo em estudar a palavra de Deus para praticar, então é um amor de boca. Não é um amor com atitude. Você aceita alguém dizer que ama você só com a boca, de boca? Não, eu te amo. Mas as atitudes negam isso? A mesma coisa é Deus. Deus sabe. Ele não precisa nem que você abra a boca. Ele já sabe se você ama ou não ama. Mas você vai saber se ama ou não ama ao Senhor. Eu vou saber se amo ou não amo ao Senhor através das minhas atitudes. Eu tenho anseio pelas coisas de Deus? Bom, qual é a lição principal desse subtópico aí sobre essa questão da intercessão angustiada do profeta? Qual é a lição principal? Podemos confiar em Deus mesmo diante da iniquidade e da injustiça ao nosso redor. E clamar a Ele por justiça, ou seja, Senhor, que as coisas voltem ao seu devido lugar. Clamar por justiça não é pedir a Deus para trazer juízo, derramar juízo sobre pessoas, exterminar pessoas, como Tiago e João quiseram que o Senhor Jesus permitisse que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Não é isso não. É as coisas voltarem a funcionar da forma correta. Então a lição é, podemos confiar em Deus mesmo diante da iniquidade e da injustiça ao nosso redor e clamar a Ele por justiça, mesmo quando parece que Ele não está agindo imediatamente. Entenda, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós não podemos achar que Deus não está fazendo nada. Deus tem formas diferentes de trabalhar. Tá? 2. A aparente indiferença de Deus. Aparente. Parece que Deus está indiferente, mas não está. E é aqui que muita gente se engana. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Não há. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora, imediato. Então, longanimidade é a paciência de Deus. Misericórdia é a compaixão de Deus. Isso quer dizer que muitas vezes Deus não age imediatamente, dando ao ser humano tempo para se arrepender. Deixa eu colocar um texto aqui na tela para você. Vamos lá. Deixa eu colocar um texto aqui na tela para você. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número... Gênesis, vamos lá, capítulo 15, eu não anotei essa referência, mas vamos ver se eu estou correto. Isso, vamos ler aqui o versículo, nesse caso, de número 15 e o 16. Deus fazendo promessa a Abraão, tá? Falando que ia dar uma terra para ele, ele já estava em cima da terra, só que ainda não havia descendência. E essa terra seria dada para sua descendência. Então olha o que Deus diz. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Ou seja, a promessa foi feita a ele, mas o cumprimento é para a sua geração. Aí ele diz, e a quarta geração tornará para cá. A quarta geração de quem? De Abraão.
porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Deus está falando o seguinte nesse texto. Deus tem uma medida no qual ele aguarda, ele dá um tempo para as pessoas se arrependerem. E se essas pessoas não se arrependerem, ele executa o seu juízo. E foi o que aconteceu. Os anos passaram, mais de 400 anos se passaram, bem mais de 400 anos se passaram, quando Josué entra para conquistar essa terra, tá? Lá estão os cananeus, tá? E aí o que acontece, né? Havia um povo lá, os cananeus e outros povos que estavam lá, e Deus manda Israel exterminar quem achasse pelo caminho. Por quê? Porque a medida, vamos voltar aqui, preste atenção aqui, ó, a medida da injustiça deles, dos amorreus, já estava agora cheia. No tempo de Abraão ainda não tinha chegado aonde Deus queria que chegasse. Deus, não é que Deus queria, mas aonde era o limite. Naquele tempo ainda não tinha chegado no limite, mas chegou o limite. Pastor, qual é o limite de Deus? Só ele sabe. Não brinque com isso. Não ache que você vai descobrir qual é o limite de Deus. Não teste os limites de Deus. Cuidado, você que pensa em testar os limites de Deus, achando que pode fazer o que você quiser, porque Deus vai ter paciência, Deus vai ter compaixão, Deus vai ter misericórdia. Não teste os limites de Deus. Deus age de uma forma segundo o que ele quer, ele é soberano. Ananias e Safira mente e morre instantaneamente. Acabou. É pum, caiu lá, duro lá, fulminado. No Antigo Testamento tem casos de pessoas também que morreram na hora. Então Deus tem formas diferentes de trabalhar, mas ele tem uma medida, ele é longânimo e misericordioso, tá? Mas ele dá tempo para as pessoas se arrepender. Por isso Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito. Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. É claro que no Antigo Testamento, a palavra usada para inferno aqui está falando de lugar dos mortos. Mas conforme a revelação foi sendo dada progressivamente, hoje nós temos a revelação completa, nós entendemos que inferno não tem a ver só com a questão da morte física, sepultura, Hades, né? Seol, no Antigo Testamento hebraico, Seol, e no Novo Testamento, no caso, Hades, que é lugar dos mortos, né? Não é disso que está falando. O que o salmista ali no Antigo Testamento estava falando, realmente está falando de sepultura, de morte. Porém, né, Deus traria juízo e eles seriam punidos e pagariam com a vida, e perderiam a vida nesse caso. Mas nós que temos a revelação completa, sabemos que depois que a pessoa parte, se ela partiu sem Cristo, ela vai enfrentar a separação eterna de Deus. E aí sim nós usamos a palavra inferno na sua totalidade nesse caso, tá? Bom, qual é a lição desse subtópico? Deus é paciente e misericordioso. Verdade ou mentira? Verdade. Esperando que as pessoas se arrependam e aceitem a mensagem de amor trazida por Jesus. Só que um cristão que está andando desordenado também precisa se arrepender e aceitar a mensagem de Jesus. Entretanto, há um dia em que ele julgará aqueles que rejeitam sua palavra e os ímpios serão lançados no inferno. Ímpio porque comete impiedade. Se um cristão andar na contramão da vontade de Deus, ele está cometendo impiedade. E se ele entra no caminho de impiedade, ele, na verdade, ou nunca teve um encontro com Cristo, ou ele abandonou a sua fé. Então está na hora de receber um avivamento, certo? 3. A resposta pronta de Deus. Aí talvez você diga assim, pastor, então se o senhor diz que está na hora dele receber um avivamento, eu não estou com a minha vida direitinha com Deus, então eu não preciso de avivamento. Eu preciso. Sabe por quê? Porque a manifestação do poder de Deus, como era feita no Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, tá? Em algumas épocas, não está acontecendo conosco. Então, cadê? E os sinais seguirão os que creem. Cadê? Então, nós precisamos de um avivamento para que a manifestação do Senhor se faça presente. Sim, em nome de Jesus. 3. A resposta pronta de Deus. Então, no terceiro ponto aqui,
ele clama e Deus agora vai responder. A resposta de Deus veio de uma forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. E isso acontece conosco, né? Às vezes, nós esperamos Deus falar de uma forma e Deus fala de outra. Ele, o soberano para mostrar, ele faz como quer e não dá satisfação para ninguém. Precisa disso. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Abacuque, capítulo 1, versículo 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam o limite da tolerância divina. Lembra lá de Gênesis, capítulo 15, versículo 16? Até então, a medida dos amorreus, a iniquidade deles, não tinha chegado à tolerância. Até a medida de tolerância, o limite da tolerância. Só que aqui o limite de tolerância de Deus chegou. E Deus está... E passou muitos anos para Deus permitir que o povo fosse para o cativeiro. A questão de falar do cativeiro está lá em Levítico 26, pode ler lá. A questão de falar de cativeiro está lá em Deuteronômio 28, está lá, pode ler lá, na parte das maldições. Só que olha quantos anos se passam para Deus permitir isso acontecer. Olha quanto tempo Deus teve de paciência. Esse povo achava que não ia acontecer. Mas mesmo assim, eles continuaram desobedecendo. Então, Deus vai trazer uma nação para ser chicote. Eles, o povo de Judá, que foram chicote, o povo de Israel foi chicote usado de Deus para poder punir, como no caso de Josué, quando entrou na terra prometida, e eles ali mataram os habitantes dali, porque a ordem de Deus, chegou a ordem da punição, o momento da punição, e alguém fala assim, mas esse Deus é sanguinário. Como é que Deus pode mandar matar as pessoas? Preste atenção numa coisa, quando o homem pecou, a sentença era a morte. Deus podia ter matado Adão na hora, ele não matou. Então Deus não executou a sentença na íntegra. Então, em qualquer momento da história, se Deus executa a sentença, ele continua justo, porque Adão sabia que não podia comer do fruto que ele disse que não era para comer. E ele come, e Eva também come. Então eles eram responsáveis, eles foram culpados pela sua atitude. Então se Deus mata, ele está fazendo a parte que lhe é devida, ele é justo. Agora eu e você é que não podemos tirar a vida de ninguém. Nós não temos ordem para fazer isso. Nós estamos debaixo de uma legislação. Nós temos leis no nosso país. Então nós não podemos fazer isso. A própria Bíblia fala sobre não poder tirar a vida de ninguém. Quando era tirada a vida de alguém, era porque era uma ordem direta de Deus. É diferente. Era um tempo diferente, era um momento diferente. Tá entendendo? Isso aqui é importante dizer. Então agora os caldeus vão ser chicote para a vida do povo de Deus. Que coisa terrível. Deus vai usar o não cristão, o não servo nesse tempo, porque ainda não tinha a parte do evangelho. Então, aqueles que não serviam a Deus, para punir aqueles que serviam a Deus e estavam em desobediência. Abacuque 1, 8 a 11 e 13. Olha o que diz na NVT. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindos de longe como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Aqui é uma linguagem poética do que vai acontecer. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Então, aonde eles vão passando, eles vão devastando tudo. 10. Zombam de reis e príncipes, desprezam todas as suas fortalezas. Constrói rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Então, eles tinham estratégia militar para poder, mesmo em cidades muradas, eles tinham formas de alcançar aquele lugar, mesmo sendo murada a cidade. É o que está sendo dito aqui. 11. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus a sua própria força. Aí, olha só, ao mesmo tempo que Deus está falando que eles vão vir, vão devastar tudo, está falando que eles também são culpados. Por quê? Porque eles acham que tudo que eles estão fazendo é obra da sua força. Isso os babilônios. Mas tu és puro e não suporta ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Aí Abacuque questiona, esses homens vão vir e vão destruir tudo. E isso vai ficar por isso mesmo? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque tem um questionamento aqui. Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Coisa triste.
Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Desculpe, Abacuque 2, versículos 2 e 3. Olha o que diz. Então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Estou lendo na NVT. Deus está falando. Eu vou trazer esse povo como chicote, mas depois eu vou cobrar desse povo. Porque eles também estão em transgressão comigo. Mas quem está na fila primeiro para o juízo são vocês. Meu povo. Eu vou usar eles para corrigir vocês. Depois eu vou corrigir eles, mas primeiro vocês vão ser corrigidos. Pedro fala algo interessante, diz que o julgamento começa pela casa de Deus. O que será daqueles que vêm depois? Então, se Deus cobra dos seus, não vai cobrar daqueles que não o servem? Nós não podemos brincar com Deus, não. Tem muita gente, na atualidade, brincando, achando que Deus é brincadeira. Achando que pode fazer o que quiser. Que não vai acontecer, não vai acontecer nada. Não faça isso, não. Você está correndo risco. Eu corro risco quando eu ajo assim. 2 Pedro 3,9, olha o que diz. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. A longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, ela se faz presente para restaurar pessoas, vidas. Deus quer salvar. Deus não se alegra em destruir, Deus quer salvar. Mas o coração endurecido dos homens, do ser humano, melhor dizendo, faz com que eles não se voltem para Deus e tenham fins trágicos. Perdem a vida física, perdem a vida no sentido, vai ter a morte eterna. Vai passar pela separação eterna de Deus. Está na Bíblia. Deus sempre cumpriu o que disse, ele vai cumprir mais uma vez. E nós vamos ficar esperando, vamos pagar para ver, é isso que nós vamos fazer? Como a iniquidade do povo era grande e eles não estavam dispostos a se arrependerem de seus pecados, Deus traria um juízo cheio de rigor, pois eles mereciam tamanha punição. Um povo que ficou ali, viu tantas maravilhas de Deus, suas gerações presenciaram isso, Deus sempre se manifestando, e agora eles se voltam contra Deus, viram as costas para Deus. E é diferente nos nossos dias. Muitos de nós estamos virando as costas para Deus. Fazemos parte do povo, porque o povo de Israel, o povo de Judá, o reino do sul, aquele povo continua no meio ali do povo de Deus. Os transgressores, a maior parte que transgredia, que estava transgredindo. Eles não abandonaram, eles não foram morar no meio das nações pagãs. Eles estavam ali, mas eles estavam desobedecendo a Deus. E não é o que acontece nos nossos dias? No meio do povo, no meio da igreja do Senhor, tantas pessoas brincando com as coisas de Deus, levando as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. A violência, as brigas, o desentendimento, as picuinhas, as obras da carne estando ali manifesta no meio do povo de Deus. E nós vamos ficar achando que Deus não está vendo isso? Pessoas que não falam uma com a outra, diz que não gosta dela, que esse é o jeito dela, que tem que aceitar como ela é. O ser humano não tem muito o que fazer realmente. Se eu digo que é o meu jeito e eu faço como eu quiser, você não tem o que fazer comigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Biblicamente falando, aqui ó, vamos para a Bíblia. Eu sirvo Deus. Porque se eu quiser fazer a minha vontade, eu não posso servir a Deus. Eu tenho que viver no mundo. Se eu, Mário Luna, tô falando eu, tá? Se eu quiser fazer a minha vontade, não adianta eu querer ficar na presença de Deus na igreja, porque não tem salvação para mim. A salvação não é pelo que eu faço, mas uma vez que eu aceitei Jesus e foi mudada a minha posição de culpado para perdoado, eu preciso viver de acordo com essa nova posição, filho de Deus. Então, se eu quiser fazer a minha vontade, não tenho como estar na presença de Deus. Então, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso viver do jeito que eu quero. E tem gente assim na casa de Deus. Não gosto dele, não gosto dela, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. E aí? Não quero saber, é meu jeito. Infelizmente, essas pessoas não conseguiram compreender o que é evangelho. Elas não entenderam o que é ser cristão. Não entenderam. Então nós precisamos entender.
Que o Espírito Santo traga entendimento para nós. Qual é a lição principal desse subtópico aqui que nós estamos estudando? Bom, a lição principal desse subtópico aqui que vai falar sobre a resposta pronta de Deus é o seguinte: Deus pode usar até mesmo aqueles que consideramos ímpios ou inimigos para nos disciplinar e nos fazer repensar os nossos caminhos. E aqui você começa a parar e falar, peraí, como é que Deus vai usar ímpios ou inimigos? Quer ver uma coisa? Deus pode permitir que pessoas que não temem a Ele e que estejam no poder faça coisas que traga dor, aflição para o povo dele, por causa do povo dele estar andando de qualquer maneira. Você sabia que Deus pode fazer isso, permitir? É isso aqui que a lição está falando. Deus pode usar até mesmo aqueles que consideramos ímpios e inimigos para nos disciplinar e nos fazer repensar nossos caminhos. No tempo de Abacuque, os babilônios. E nos nossos dias, no nosso país. Deus pode permitir pessoas que estão lá no poder fazerem coisas que tragam dor, aflição, por causa da nossa vida descompromissada com Ele. Ele pode. Quem sabe não é isso que esteja acontecendo? Quem sabe a situação atual que nós estamos vivendo não seja a consequência da nossa falta de compromisso com as coisas de Deus? Ah, pastor, mas o senhor está falando assim, mas eu tenho muito compromisso com as coisas de Deus. Mas acontece que grande parte aí, nós temos aí um povo inteiro. Será que todo mundo tem esse compromisso? Você lembra que no tempo do Antigo Testamento tinha parte do povo que tinha compromisso, mas eles acabavam padecendo, apesar de Deus livrar no sentido de guardar. Mas eles passavam aperto por causa da desobediência daqueles que estavam ao seu meio. Isso pode acontecer. E aí, isso aqui se cumpre nos nossos dias. Deus permitir que pessoas que não servem ao Senhor, elas oprimam o povo de Deus por causa da nossa forma de falta de compromisso com as coisas de Deus. E eu não estou dizendo que você tem que se conformar com isso. E nem eu. Mas eu estou dizendo que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Ele é paciente, mas também age com justiça quando nossas iniquidades ultrapassam seus limites de tolerância. O que é melhor? Deus permitir que venha a opressão para que nós venhamos nos arrepender, ou permitir que nós venhamos continuar nessa vida de qualquer maneira diante dele e partirmos pensando que estamos indo para o céu e na verdade não vamos para o céu porque estávamos vivendo a nossa vida e não a vida dele? É importante estarmos atentos e lembrar das advertências divinas para evitarmos a disciplina de Deus. Pode ver que no Antigo Testamento Deus sempre avisa o seu povo: se vocês não andarem em obediência, vai acontecer isso. O povo não andava, Deus permitia vir. Certo? Sinopse do tópico 1. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia, que foi o do profeta, diante de Deus, que não se mostre indiferente para responder. Deus sempre vai responder no tempo dele, da maneira dele, da forma dele, certo? Bom, quem sabe você quer baixar o PDF dessa aula, tá? Você pode fazer isso gratuitamente. Eu vou mostrar o passo a passo aí no vídeo. Acompanha no vídeo aí o que eu vou mostrar. Ou você também pode ser membro do canal. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo. E com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí as informações, você pode baixar gratuitamente se você fizer o passo a passo que foi mostrado, ou se você quiser baixar tudo num único lugar, você pode descer na descrição
tem aí o Seja Membro, que se você clicar no botão do YouTube, você também pode ser membro, vai baixar tudo pela aba Comunidade aí do YouTube, mas você só vai poder pagar por cartão de crédito e fazer a assinatura mensal. Mas se você clicar no link da descrição e assinar pelo link da descrição, você, além de poder pagar com boleto ou Pix, nesse caso, você também pode fazer o plano mensal, trimestral, semestral e anual. E no plano anual, você vai pagar 12 meses, você tem aí quase R$60 de desconto. Então, cada mês sai por R$10. É um valor simbólico apenas. Pastor, não tenho condição, não tem problema. Baixe gratuitamente e continue orando pela minha vida, porque eu preciso muito, tá bom? Vamos lá, tópico 2, o avivamento pela palavra. Nesse tópico, nós vamos estudar os seguintes subtópicos. Ouvir a palavra de Deus, temer a Deus, o clamor pelo avivamento. Então vamos lá, deixa eu definir. Por que o avivamento vem pela palavra? O avivamento vem pela palavra de Deus porque é por meio dela que conhecemos a vontade de Deus e somos confrontados com a verdade sobre nossas vidas. Como é que você vai saber a vontade de Deus? Através da palavra. Você só sabe a vontade de Deus por intermédio das Escrituras. Não tem outra forma de saber a vontade. Não, pastor, peraí, eu sei a vontade de Deus. Deus usa o vaso em profecia. Ei, tem que passar pela palavra. A profecia que foi entregue, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Então, a palavra de Deus continua predominando. Ela é a base. Não tem nada acima da palavra. Se você é uma pessoa que vive esperando saber a vontade de Deus através de profecia, de revelação, você está perdido. Você está perdida. Porque eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus não vai ficar usando pessoas a todo momento. Ah, eu quero mudar de casa. Eu tenho que saber se é a vontade de Deus. Tá. Ah, eu vou procurar saber a vontade de Deus. Aí eu vou procurar o profeta para o profeta me dizer, irmãos, em nome de Jesus, a vontade de Deus, nesse caso, você vai ter que se perguntar o seguinte, vem cá, a mudança de casa, por que eu quero mudar de casa? Por que eu quero ir para outro lugar? Morar em outro lugar? Então exige que você faça várias perguntas e algumas pesquisas para que você tome essa decisão. Se você vai ou não. Não é que Deus vai determinar que você tenha que morar no bairro A, ou no bairro B, ou no bairro C. Não é isso. Agora, a vontade de Deus, se você quer se basear pela vontade de Deus, é pelas Escrituras. Tem na Escritura dizendo qual é o bairro que você tem que morar? Mas Deus quer que você more num lugar que seja para a glória dele e que também seja bom para você. Que seja algo também bom para você. Deus tem isso no coração dele. É uma maneira de falar, tá? É uma linguagem aqui apenas para você poder compreender. Mas não está escrito na Bíblia qual é o lugar que você tem que morar, qual é a escola ou faculdade que você tem que estudar. Não tem isso, é claro. Mas você tem que fazer isso de uma forma que não vá contrariar o que você vai tomar de decisão, não seja errado, pecado, do jeito errado. Agora, você tem que fazer os levantamentos. Quer morar num local? Vou usar isso aqui como exemplo. Casa, lugar, moradia. Quer ir morar, sair de um bairro para morar em outro bairro? Você tem que fazer um levantamento. Como é que é esse lugar? O lugar onde você está pretendendo morar, a casa que você está vendo, está em vista. Como é que é? Quando chove, alaga? Falta água, né? Independente da chuva, mas falta água. Falta energia elétrica. Como é que é a situação? Você sabe do que eu estou falando? A situação na localidade. Como é que é lá a situação? Tudo isso você tem que levantar. Deus não vai revelar, não vai usar profeta. Não espere Deus usar profeta para isso, que essa parte quem tem que fazer é você. Você que tem que fazer essa parte. Então você tem que fazer todo o levantamento. Deus nos deu entendimento. Deus nos deu inteligência. E aí a pessoa leva tudo pro nível. Tudo tem que ser revelação. Tudo tem... eu tenho que saber a vontade de Deus. Já pensou se chegar no mercado e perguntar assim, qual é a tua vontade? Eu compro esse arroz aqui ou eu compro esse arroz aqui? Irmãos, em nome de Jesus, né? Então preste atenção. O avivamento vem pela palavra de Deus porque é por meio dela que conhecemos a vontade de Deus. Então entenda. A vontade de Deus só pode ser conhecida através das Escrituras. E aquilo que as Escrituras não falam, que são detalhes da vida do dia a dia, nós vamos usar os princípios básicos, fundamentais, vamos usar assim, princípios gerais. Princípios gerais. Mas não vai dizer detalhadamente. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Mas o avivamento só vem por meio da vontade de Deus, a palavra de Deus, tá?
Quando a palavra de Deus é pregada e ensinada com poder e unção do Espírito Santo. Quantas vezes você chega em lugares, e eu falo isso com muita tristeza mesmo, e você vê a pessoa chegar, abre a Bíblia, lê Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois ele não fala mais de nada disso. Ele fala de tudo menos do texto. Ele só leu o texto, mas ele não explica o texto e ele nem faz as aplicações do texto. E a grande pergunta é, para que leu esse texto? Se não era sobre isso que ia falar. Não, pastor, só queria um texto para apoiar minha mensagem. Ei, pregação bíblica parte da Bíblia. É você ler o texto e explicar o texto. Se você usa apenas um texto da Bíblia para falar o que você quer, então não é pregação bíblica, é a sua pregação, é a minha pregação, mas não é bíblica. Não, pastor, mas eu falei de fé, eu falei de amor, eu falei disso. Mas as pessoas que estão no mundo também podem falar de fé, pode falar de amor, pode falar disso, pode falar daquilo, e não quer dizer que isso é pregação bíblica. Uma pessoa pode fazer um discurso numa praça, falar de fé, falar de amor, falar de confiança, falar de perseverança. Foi pregação bíblica? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Foi pregação bíblica isso? Falar de Deus, mas foi pregação bíblica? E ela não serve a Jesus, ela está fazendo um discurso. Foi pregação bíblica? Não. Então, não pense que só porque você está falando de fé, de amor, de Deus, de esperança, é pregação bíblica. Para ser uma pregação bíblica, tem que estar baseada num texto no qual você leu, você vai explicar e você vai tirar as lições. Ou num tema que está dentro de um texto que você vai ler, você vai explicar sobre aquele tema. Se você vai falar sobre fé, como confiança, então você vai usar alguns textos na Bíblia que vai mostrar pessoas que confiaram em Deus e por causa disso tiveram ali uma vitória. Aí sim não tem nenhum problema se você vai falar sobre uma pregação temática, mas ela tem que partir da Bíblia. Agora, pessoas podem falar de fé e não ser pregação. Pessoas podem falar de amor e não ser pregação. Pessoas podem falar de Deus e não ser pregação. Já falei que num discurso as pessoas podem citar Deus. Até Jesus. Até o Espírito Santo também. Podem falar até de avivamento e não ser pregação. Tá? Quando a palavra de Deus é pregada e ensinada com poder e unção. Como é que você vai pregar com poder e unção? Tendo experimentado um avivamento na sua vida. Sem avivamento na sua vida, não tem como pregar com poder e com unção. O Espírito Santo tem que tomar a sua vida. Você tem que ter experimentado isso. Tá bom? Ela desperta a consciência das pessoas, está adormecida, para os seus pecados, sua necessidade de salvação e renovação, gerando arrependimento e mudança de vida. O Espírito Santo usa a palavra para nos transformar, para nos convencer. Assim, a palavra de Deus é o instrumento principal que Deus usa para trazer avivamento às nossas vidas e às igrejas. Na verdade, ela é o instrumento único que vai trazer. Tá? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Em sua oração, Abacuque diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Versículo 1, Abacuque 3, 1. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto da sua oração. Ele ora e Deus responde. Deus falou a Abacuque. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. Atentamente. É triste, né? Pessoas vão para o templo, na hora da palavra, eles estão fazendo várias coisas, a palavra está sendo pregada e eles estão lá desapercebidos. Infelizmente, tem hora que realmente a palavra não está sendo pregada. Está sendo falado de tudo. Pessoas usam a oportunidade da pregação para contar sobre suas viagens, por onde estão andando. Usam a maior parte para falar de coisas de si mesmo e da palavra de Deus quase nada. E aí as pessoas ficam lá olhando, falando assim, o que é isso? Para que isso? Eu não quero saber da vida do pregador. Eu quero saber da palavra de Deus. O que edifica é a palavra de Deus. Não, mas Deus está fazendo. Não, irmão. Isso aí é um testemunho que você pode contar, um pedaço disso, no meio de uma pregação, para dar base a um assunto que tem a ver com aquilo. Fora isso, esquece seu testemunho, guarda ele para você, porque ele não é propício para uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo. Caso você faça isso, você vai dar testemunho na hora da palavra. Pregação da palavra não é dar testemunho, não é contar história. É pregar a palavra, ler, explicar e trazer as aplicações. Isso é pregação. Deus falou a Abacuque, Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir.
Será impossível haver avivamento em nossa vida se rejeitarmos a palavra de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Desculpe, capítulo 4, versículo 1 a 3. Eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Tá na NVT, tá? Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Quando fala aqui de estar preparado, é Timóteo ter se preparado para aquilo. Ele tem que estar preparado, mas às vezes é uma ocasião que é inesperada, de repente. E aí ele, pregue, tá? Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Não está dizendo aqui, Paulo não está autorizando Timóteo a pregar de qualquer maneira. Não precisa se preparar não, Timóteo, não precisa estudar não. Então Paulo estaria se contradizendo, porque mesmo na cadeia Paulo está pedindo pergaminho para estudar. Então, e para que Paulo vai escrever a ensinar as doutrinas para as igrejas em Roma, na cidade de Corinto, em Éfeso, se não há necessidade de se preocupar? Pode falar o que quiser. É claro que não é isso que Paulo está dizendo, né? Prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo, aqui que está o problema, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Não querem ouvir a palavra verdadeira. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. E aqui é com grande tristeza que existem muitos pregadores que eu posso usar a comparação como uma moeda. Moedinha pequena, 10 centavos, ela tem dois lados, certo? Tem um lado aqui, ó, e tem o outro lado, certo? Tá aí, ó, para você. É que a gente chama de cara e coroa. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. A palavra de Deus, ela tanto tem, desse lado, conforto, como tem, do outro lado, confronto. Deus, ao mesmo tempo que nos conforta, nos confronta. O grande problema é que muitos pregadores da atualidade, para ter agenda, e eu falo isso com muita tristeza, eles só querem pregar conforto. Que Deus vai dar vitória, que as portas estão se abrindo, que chaves estão descendo, e por aí vai. E o povo está sendo alimentado com conforto. E eles gostam disso. E o pregador descobre que eles gostam disso, e aí ele sabe que isso vai abrir portas para ele, e aí ele vai ser convidado para mais lugares. É claro que nem todo mundo tem essa intenção, mas tem muita gente que já percebeu isso. E aí sabe o que acontece? Ele não prega confronto. Por outro lado, aqueles que Deus chama de uma forma equilibrada, que dentro da mensagem traz conforto, mas também traz o confronto, porque a mensagem tanto vai nos confortar como vai nos confrontar, o povo já não liga muito para esse lado. Então o que eles fazem? Eles não ligam muito para esse tipo de pregador. Porque esse pregador não fala o que eles querem ouvir. Fala o que eles precisam ouvir. E eu tenho uma mensagem para você que está me assistindo hoje, que Deus tem chamado você para pregar e para ensinar. Não fale o que o povo quer ouvir. Fale o que eles precisam ouvir e o que está dentro da palavra de Deus. Não invente mensagem, mas fale o que a palavra de Deus diz. Tenha comprometimento com Deus da mensagem e não com o povo. Porque quem tem comprometimento com o povo vai falar o que o povo quer. E aí nós vamos ficar presos a isso. A quem se agrada. Você não pode se preocupar se o povo gosta ou não gosta da mensagem. Você tem que se preocupar se o que você está falando é real, é verdadeiro. Mas lembre-se, é dosado, equilibrado. Conforto e confronto. Se você só confronta o tempo inteiro, não há momento nenhum que um conforto vem junto com aquele confronto, você também tem que ter cuidado, porque você não vai só... Mas tem gente que só conforto. Então, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. E aí eles têm preferência de pregadores. E por incrível que pareça, pasmem, existem igrejas que têm preferência de pregadores que pregam esse tipo de mensagem. Só coisa de vitória. Ah, tá explodindo tudo. Primeiro que Jesus não explode nada. Esses jargões, aqui no Rio de Janeiro usa muito esses jargões. Quebrou tudo. Bom, se você quebrou tudo, então não pode ter sido Deus que usou. Porque Deus não usa ninguém para quebrar nada. Ah, pastor, mas é uma forma de falar, é uma forma errada. Eu falo, quem tá falando sou eu, assina embaixo. Pastor Mário Luna, Rio de Janeiro.
Tem problema não. Não tenho problema com isso não. Que quebrou nada. Eu não quebro nada. Jesus me chamou para construir. O Senhor chamou Neemias para reconstruir. Ele não chamou para quebrar. Pode ver que na questão de destruir tem sempre a ver com uma sentença, com um juízo. Tá? Quebrar, destruir, por causa de desobediência. Então a gente não quebra tudo. Não, pô, mas é porque a mensagem foi gloriosa. Não, eu não sei se a mensagem... Quem tem que dizer se a mensagem foi algo que realmente satisfaz é o Senhor, que se agrada daquilo que é pregado e a transformação. Porque olha só, eu não posso analisar uma mensagem que foi... não, foi muito poder. Tá bom, qual é o resultado disso a longo prazo? Não, as pessoas continuam do mesmo jeito. Então, foi um poder momentâneo, né? Qual é a lição principal desse subtópico aqui? Ouvir a palavra de Deus. É importante ouvir a voz de Deus com atenção e disposição para viver um avivamento espiritual em nossas vidas. Sabe o que está precisando? Nós termos desejo de relacionamento com Deus, como o salmista no Salmo 42, versículo 1 e 2. Guarde isso. Eu trato, mais uma vez eu falo, assista o Entende Tu que lês quando terminar essa aula. Se você ainda não assistiu, você vai ver lições importantes. Tá? 2. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Temor gera obediência. Temor tem a ver com reverência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, está disposto a obedecê-lo. O bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O louvor permanece para sempre. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 110, 111, 10. Nós precisamos muito nos sujeitar a Deus. Tiago 4, 7, parte A. Sujeitados, pois, a Deus. Sujeitar significa colocar-se numa relação de subordinação a alguém e acatar a vontade e as orientações deste. É colocar-se debaixo de Deus, debaixo do seu querer e da sua vontade. Aonde está revelada a vontade de Deus, que eu já falei aqui na aula várias vezes? Na palavra. Se eu não estudo a palavra, se eu não medito na palavra, eu nunca vou saber qual é a vontade de Deus. Vai ter gente que vai entregar coisas para mim. Assim diz o Senhor, a entrega. Tá fora da palavra, mas eu não sei, eu acredito. Por que eu acredito? Porque eu não conheço a palavra. Mas quando eu estudo a palavra, eu conheço a palavra, eu sei que aquilo não é de fato verdade. E eu não faço... Você não tem que estudar a palavra para sair por aí desmentindo pessoas. Não é isso. A ideia aqui não é essa. A ideia é que você tenha o seu coração protegido. Você saiba de fato o que é Deus e o que não é Deus. Quando é Deus e quando não é Deus. É simples assim. Tá? Tem que passar pela palavra. Paulo disse, se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho que não seja o evangelho que está sendo pregado aqui, ele é anátema. Ou seja, amaldiçoado. Ele não vem de Deus. Paulo está dizendo isso. Ele está falando de anjo. Preste atenção nisso. Ele fez, é claro, ele fez ali uma... ele criou algo hipotético, mostrando o seguinte, vocês aí que às vezes, um anjo, tá, mesmo que um anjo desça do céu e diga, não acredite, Paulo está dizendo, é colocar-se debaixo do seu querer e da sua vontade. O temor é demonstrado através de quê? Obediência. Você teme a Deus, então você tem que obedecer. Tem gente que diz assim, eu tenho fé em Deus, cadê a obediência? Fé sem obediência não existe. Não existe fé sem obediência. Quem tem fé tem que obedecer automaticamente. Então, a mesma coisa, se você diz que teme a Deus e não obedece, ou você diz que ama a Deus e não obedece, não tem como. Quem ama, obedece. Quem teme, obedece. Tem que obedecer. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo. Medo é uma coisa. Temor é outra. Temor fala de reverência, de respeito, de obediência. Pavor ou terror. Até porque medo você tem na presença, na ausência você não tem medo. Tá? E Deus está presente em todo momento, então você tem que temê-lo. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Você precisa temer a Deus em todas as áreas da sua vida. Não existe uma área que Deus não esteja ali e não esteja debaixo da vontade dele, da obediência dele. Seu lazer, seu trabalho, sua faculdade, sua escola, se você ainda é jovem, ainda está na idade aí do ensino fundamental, ensino médio, tudo, sua casa, seu momento em sua casa, no templo, todas as áreas da sua vida, no casamento, no namoro, no noivado, em todas as áreas da sua vida tem que estar debaixo da vontade de Deus.
Não existe uma vida compartimentada que essa parte é de Deus, essa parte não é de Deus, essa parte é minha. Não, você por inteiro é de Deus. Você não se entregou a Jesus? Então é o todo. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Jesus não tem metade. Esse negócio de pensar que Jesus tem metade. Não, Jesus quer o meu coração. O coração é o centro das emoções, centro da vontade. Tá, Jesus quer você completo. Jesus quer você completo. Logo, preste atenção aqui, as expressões remetem à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Estilo de vida, modo de comportamento. Você que acompanha o canal ouve eu falar isso aqui direto, me assiste falando isso aqui direto. Antes de Jesus, culpado e condenado. Qual era o destino? Separação eterna de Deus, morte eterna, segunda morte. Muito bem. Em Cristo mudou de posição, você sai daqui e você vem para cá. Nova posição. Pecador perdoado, filho de Deus por adoção, com direito à vida eterna. Uma vez que você agora mudou de posição, você tem um novo comportamento, novas atitudes. Então, você faz porque é, não é para ser, é porque é. Então, você não faz para ser salvo, você faz porque é salvo. Houve uma mudança de posição. Entenda isso. Então, por que eu preciso mudar de mudança de conduta? Porque você agora é filho de Deus. Como filho, você tem que se parecer com Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericordioso. Tudo isso ele espera daqueles que o servem. Deu para entender agora um pouquinho? Glória a Deus. Qual é a lição desse subtópico aqui que fala sobre temer a Deus? É preciso ouvir a palavra de Deus e temê-lo, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que devemos ter um estilo de vida que reverencia a Deus em todas as esferas da vida, como profundo respeito diante do Criador, e isso é fundamental para um avivamento verdadeiro. Você pode dizer que no seu trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, no casamento, em casa, no templo, o que você faz é para a glória de Deus? É em nome de Jesus? Aí tá aí uma forma de você fazer um contraste das suas atitudes com aquilo que a palavra de Deus fala. Você pode dizer que é para a glória de Deus e em nome de Jesus? Então, 3. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. Ou seja, ele sabe que só uma mudança de comportamento, devido a esse povo já ser o povo de Deus. Então esse povo já era o povo de Deus, já tinha uma aliança com Deus, mas estavam fazendo coisas que não devia. Então só um avivamento para trazer eles de volta para aquilo que eles deveriam estar vivendo. Por isso há uma necessidade de avivamento. Tá entendendo? O avivamento é necessário justamente por isso. Alguns usam até a palavra reavivamento, né? Como se um avivamento já tivesse tido e aí um novo avivamento. Há casos de pessoas que realmente já tiveram a oportunidade de ter um avivamento, né? E de repente tem que ter um reavivamento. Lá no passado, o povo, né? Uma geração foi avivada e daqui a pouco nascia uma outra geração, já voltava a fazer tudo errado. Então a gente usa mais a palavra avivamento. Eu falei sobre isso na aula que tratou sobre o avivamento no Antigo Testamento, tá? Mas se há necessidade de avivamento é porque entrou uma mornidão. E é isso que Abacuque está falando com Deus. Abacuque está falando com Deus, ó, traz um avivamento. Porque se não vier um avivamento, esse povo vai embora, todo mundo. Que até eu estava clamando para o Senhor fazer alguma coisa, mas pelo que o Senhor está falando, a forma como o Senhor está falando que vai trazer juízo, a única forma de haver aqui um escape é se haver avivamento. Ele percebeu que a coisa seria muito séria. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Olha o que ele pede. Ele pediu o avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra e pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Tem gente que quer que Deus... Eu não sei.
Eu sei, Deus usa você em profecia, entrega as coisas, entrega que alguma coisa vai acontecer se a pessoa não se arrepender. Mas você vai esperar que a ira venha para bater palma e dizer se cumpriu? Não! Que a misericórdia de Deus seja estabelecida e que essa pessoa tenha a oportunidade de se arrepender. Porque o nosso propósito é ver vidas salvas, não destruídas. Que coração é esse que se parece com Deus, que deseja a destruição das pessoas? Que amor é esse que você diz que tem, se Deus que é Deus quer te salvar? E eu estou desejando que Deus destrua. Como Jonas, destrói, destrói, destrói. Jonas podia ter até composto lá uma musiquinha naquele tempo, se fosse o caso. Destrói logo, Deus. Mata esse povo logo, acaba com todo mundo. Esses ninivitas são muito maus. Eles fazem pirâmides de crânios. Eles arrancam a pele das pessoas vivas. Eles colocam as pessoas vivas em estacas. Pensa nisso. Não pensa nisso. Isso aqui é uma estaca. Eles pegavam as pessoas vivas e colocavam como se fosse um espeto. Como se estivesse colocando carne num espeto. Os assírios eram terrivelmente perversos. Jonas, ele quer que esse povo morra. Mas Deus queria salvar. Que tem uma lição linda. O amor de Deus vai além da nossa compreensão. Eu merecia ser exterminado. Eu merecia ser colocado longe de Deus. Mas o amor de Deus me alcançou. Se o amor de Deus me alcançou, e aí talvez você seja daquele tipo de pessoa que diz, mas o amor de Deus me alcançou, mas eu nunca estive na vida assim, eu nunca estive na vida assada, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu não sou crente de berço, vai falar, mas eu nunca tive envolvido com essas atrocidades. Eu também não. Eu também não. Mas eu reconheço que se não fosse o amor de Deus, eu estaria perdido. Estudando a palavra de Deus, eu descubro isso. Porque o que Deus vê é a culpa diante do tribunal dele. Os pecados têm suas consequências, mas o culpado, eu já era culpado. Eu pecava porque era pecador. Então, eu não era chamado de pecador porque pecava. Pecar era a consequência de quem eu era. E eu era culpado diante do tribunal de Deus. E o amor de Deus me alcançou. E agora eu quero que as pessoas sejam condenadas? Vou dar uma de Jonas antes dele reconhecer que Deus é Deus e faz como quer? Que aqui eu não estou falando mal do profeta, mas a princípio o profeta não entendeu nada. O profeta deixou o seu coração falar mais alto. O profeta não tem vontade, cristão não tem vontade, a vontade dele é do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus quer salvar e eu quero destruição. Aí ele pede, na sua ira tenha misericórdia. O profeta podia ficar esperando, tomara que morra todo mundo, tomara que morra todo mundo. Não, de forma nenhuma. Lembra de Moisés lá no deserto? Deus está falando, eu vou matar esse povo todo, eu faço de você uma nova geração. Não. O que vão dizer os povos sobre o Senhor ter tirado o povo lá para matar aqui? Moisés coloca-se como intercessor. E Deus olha isso. Deus sabia que Moisés ia fazer, sabia. Mas Deus fala a si mesmo. E a ação, houve uma reação de Moisés positiva. Quem sabe, o texto não diz, mas Moisés estava sendo provado. Deus já sabia qual era o final da prova. Mas Moisés estava sendo provado para saber de fato. Ele sabia de fato se ele tinha coração de líder. Por isso que eu sempre digo, mensagem de pastor é diferente de mensagem de membro. Mensagem de pastor é diferente de mensagem de membro. Você vai falar assim, por causa de quê, pastor? Porque pastor tem coração de pastor. Ele tem que amar ovelha. Ovelha tem que amar ovelha no sentido assim, junto. Mas o pastor, ele tem um coração diferente porque ele tem a obrigação de cuidar de ovelha. E mesmo o pastor auxiliar, ele tem que ter um coração voltado a cuidar de ovelha. Então ele não tem que pensar em destruição. E se ele está pensando em destruição de ovelha, é porque ele precisa de Deus trabalhar um pouquinho na vida dele. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque 3, 17 a 19. Então você vê Abacuque aí, pedindo avivamento para a obra, notificasse a obra e pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. E por fim, ele demonstra o sentimento de muita esperança e fé e otimismo. Ele sabe que Deus, e eu falo sobre isso aqui, no Entendes Tu que lês, 16 a 19, eu explico esse texto,
ele sabe que Deus, apesar de fazer, pode ter misericórdia e vai ter misericórdia. E quando eu digo que mensagem de pastor é diferente de ovelha, é porque o pastor se preocupa com a restauração. Ovelhas também pregam, também tem pessoas que pregam com essa preocupação. Mas o pastor, ele tem que ter essa preocupação. Por isso que a mensagem pastoral geralmente é diferente. Pode ver, quando um pastor está pregando, que ele tem comprometimento em ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, sempre vai ser diferente. Não porque ele é melhor. Não porque a mensagem dele tem mais poder, porque quem tem poder é o Espírito de Deus. É ele que derrama poder. Mas porque tem cunho pastoral. Trazer, recuperar, restaurar. Quem sou eu para apontar o dedo para você e dizer, você não pode mais, você não serve mais, teu ministério acabou para você. Não. Deus pode te restaurar, Deus pode te levantar, Deus pode te recuperar. Quem sabe você está assistindo essa aula hoje pensando, para mim não tem mais jeito. Só não tem jeito para quem já morreu. O Senhor pode restaurar a sua vida. Pode ser que tenha um processo um pouco longo, um pouco doloroso, mas o Senhor pode trazer você de volta. Quem sou eu para te acusar? Pegar a mulher diante de um adultério. Eu falo sobre isso. O caso da mulher, o problema não era a mulher, o adultério da mulher, eles não estavam nem aí com o adultério da mulher. O problema deles era pegar Jesus e usa o caso da mulher. Tanto é que eles nem trazem o homem. No Antigo Testamento tinha que trazer o homem e a mulher. Só trouxeram a mulher. No final das contas, que Jesus diz para eles o que disse, que eu não vou explicar sobre isso aqui, que esse aqui não é o assunto, mas a lição que eu quero trazer está dentro desse assunto. Jesus vira para ela e fala assim, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Nem eu. Bom, se Jesus não condenou ela, e o pecado de adultério era o pecado que estava lá, ó, um dos pecados que estavam ali em evidência. Porque hoje, nos nossos dias, a gente pensa que pecado é só adultério. Fofoca é pecado. Pessoas que vivem na prática da fofoca, da mentira, podem ir para o inferno também, tá? Quero deixar isso muito claro aqui. Cuidado com isso. Mas Jesus diz para ela, nem eu te condeno. Vai e não peque mais, ou seja, mude de vida. Não continue na prática do pecado. Então, se você um dia caiu, mas se você está arrependido, em nome de Jesus, se levante. O Senhor te dá vida. O Senhor traz sobre você um avivamento. Você que é professor, que está na sala de aula, que vai dar essa aula, diga isso. Mostre que Deus recupera vidas. Porque tem muita gente assim, ó. Mas lembre-se que quando você faz assim, ó, você também está fazendo assim, ó. Ó, tá vendo esse dedo aqui, ó? Ele aponta para mim. Lição principal. Devemos clamar a Deus pelo avivamento espiritual, buscando a restauração do povo de Deus. Restauração. Não é querer que o povo seja exterminado. Podemos ter esperança e fé e otimismo mesmo diante das dificuldades e do juízo de Deus. Isso nos ensina que em meio às provações devemos confiar em Deus e buscar a sua vontade para a nossa vida e para o seu povo. Estamos passando um momento de dificuldade, talvez a nação. Estamos aí no primeiro trimestre de 2023, já dentro do mês de março. Tá, mas tá tudo perdido? Não, nós temos esperança, nós confiamos em Deus. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Oramos pela nossa nação, pedindo um avivamento na nossa nação, pedindo a Deus que possa tomar o rumo da nossa nação. Sinopse do tópico 2, o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Quando a genuína palavra é pregada, vai produzir temor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Agora, se eu pregar o que o povo quer ouvir, não vai ter temor. Bom, que tal você que está precisando de uma arte digital para o evento da sua igreja? Quem sabe vai ter aquela festividade jovem, festividade de irmãs, festividade de varão, festividade da igreja? Preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais.
Então, peça sua arte digital e eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito, porque outras pessoas têm ficado satisfeitos com a arte, tá bom? Agora nós vamos aí para o nosso tópico 3, nesse caso, tá? Vamos para o nosso último tópico, tópico 3, que vai tratar sobre o avivamento, questão de vida ou morte. Meu Deus. E aqui nós vamos falar sobre o clamor pela misericórdia de Deus, o profeta clama, ele vai explicar essa parte agora. Deus é misericordioso e aí vai nos trazer uma aplicação, que é o terceiro subtópico, sobre clamemos a Deus. O comentarista reconhece o seguinte: assim como as injustiças estavam estabelecidas no tempo de Abacuque, muitas injustiças também estão no nosso tempo. Seja fora do meio cristão ou no meio cristão. Tá? É claro que Abacuque está falando diretamente para o povo de Deus. Mas nós podemos fazer englobar geral. E nós precisamos clamar para que Deus possa colocar as coisas no devido lugar e trazer um avivamento. Lembrando que o avivamento ele alcança também a sociedade. Por que avivamento é questão de vida ou morte? Eu respondo agora. O avivamento é uma questão de vida ou morte porque, sem ele, as pessoas permanecem em sua mornidão espiritual, praticando seus pecados e distantes de Deus. A Bíblia nos ensina que a consequência do pecado é a separação eterna de Deus. Romanos 6:23. Por outro lado, um avivamento traz uma vida espiritual, renovação e poder do Espírito Santo, resultando em transformação de vidas e na manifestação do reino de Deus. Aí, em vez de imperar o mundo, o reino de Deus vai progredindo nesse caso. É claro que não teremos perfeição aqui nessa terra. Entenda isso. Isso aí é fato. Tá? Assim, e nem um avivamento mundial em nossos dias. Por isso que eu falo de um avivamento pessoal, de um avivamento local, tá? Isso aqui é importante, porque não há essa perfeição. Assim, o avivamento é uma questão de vida ou morte, tanto para pessoas quanto para igrejas. Porque quando pessoas são avivadas e pertencem a igrejas locais, esse avivamento pode passar e também fazer parte daquela igreja. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Abacuque sabia que o juízo viria, então ele pede misericórdia. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. Hebreus 3:2. E isso me faz pensar uma coisa que a gente ouve muito. Eu já ouvi muitas pessoas entregar revelação e profecia. E agora eu sei que isso aqui vai fazer um confronto direto, e eu não me programei para falar isso aqui, e as pessoas dizem assim, ó, Deus vai trazer aperto e não peça misericórdia. Isso vai contra a Bíblia. Simples assim. Por quê? Porque se não houver misericórdia, vai haver destruição total. Porque se o juízo está sendo aplicado e não tem misericórdia, vai ter destruição. A pessoa parte, a vida dela vai embora. Somente através da misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. Então você está vendo que a falta de conhecimento bíblico faz com que pessoas acabem falando aquilo que vai contra o que a Bíblia diz. Abacuque reconhece a necessidade de pedir a Deus misericórdia. Deus não diz para Abacuque, peça misericórdia. Aí eu sei que você vai pegar o texto da Bíblia e vai falar assim, mas tem vezes na Bíblia que Deus diz, olha, não clame por esse povo que eu não vou ouvir. Mas Deus está falando de modo geral. Deus está falando da nação como um todo. Deus está falando de uma coisa que esse povo está fazendo, e agora chegou a hora do juízo. Mas aqui eu estou falando de modo individual. Será que todas as vezes que alguém entrega esse tipo de recado e diz não peça misericórdia, em todas as vezes seria para fazer desse jeito? Então é hora de nós pensarmos no que nós estamos entregando para as pessoas. Porque isso acaba construindo no coração das pessoas um pensamento seguinte, Deus está trazendo juízo mesmo, que Deus cumpra logo o juízo dele e extermine mesmo. Aí começa a ter a mente aí de algumas pessoas até que botam vídeos curtos em alguns tipos de redes sociais aí, de aplicativos, e aí se vangloriando, que Deus passou a espada no meu marido e já era. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu sei, já me comentaram o nome, né? Também sei em que lugar, em que aplicativo tá isso.
mas eu não vou falar. E aí se vangloria, não, Deus já passou a espada nele e acabou. Não teve. Nem a pessoa que perdeu o marido tem misericórdia. Por que esse pensamento é formado? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se Deus quer, Deus tem misericórdia. Deus usa de misericórdia. Mesmo no tempo de Abraão, quando Deus disse que a injustiça dos amorreus ainda não tinha chegado, não tinha enchido a medida, Deus está usando naquele momento ainda de longanimidade e de misericórdia. Deus poderia executar o juízo logo. Até no caso daquele. Então, irmãos, nosso coração não pode ser tão duro assim, não. Misericórdia. Mas a gente acaba falando essas coisas, né? A gente acaba falando. Agora, o que pode acontecer é nós querermos brigar com Deus e dizer para Deus que Deus não pode fazer aquilo para trazer uma restauração na vida da pessoa. Aí é uma outra situação. Aí nós já entramos em outro campo. Que há casos que Deus fala que vai fazer alguma coisa, a gente fala, não, Deus, eu não aceito, porque eu não concordo, e Deus quer trabalhar e a gente não quer deixar. É claro que a gente não manda em Deus, mas eu só estou mostrando que a gente quer se opor. Então, Abacuque pede, na ira, lembra-te da misericórdia. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. E o engraçado é que a gente quer misericórdia para a nossa vida, mas quando é na vida do outro que a gente está chateado, aborrecido, às vezes até um cônjuge. Aí, não, Deus, pode trazer o juízo mesmo. Depois, quando a coisa vem, aí tu fica chorando. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria aqui, ó. Isso aqui que eu quero deixar. Tá entendendo? Se não tem misericórdia, perece todo mundo, ó. Todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. De fato, ninguém merecia receber vida. Pastor, mas mesmo aquelas pessoas que estavam andando ali de forma justa, mas mesmo as pessoas que estavam andando de forma justa, Deus só poupa porque ele está usando de bondade, de compaixão, de graça, de misericórdia. Porque o ser humano em si estaria culpado diante do seu tribunal. É culpado diante do seu tribunal. Então, querendo ou não, a graça de Deus se manifesta de qualquer maneira. Vivemos pela graça. Mesmo depois de ser perdoado por Jesus Cristo, tudo isso é obra de Deus através da sua graça. Seu amor se manifesta e aí vem sua graça. Então nós não temos merecimento nenhum. Então o profeta sabia que eles seriam exterminados. E o profeta está preocupado. Lição principal desse subtópico. O clamor pela misericórdia de Deus. Abacuque clama por avivamento e misericórdia do Senhor diante das consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Deus estava dizendo que ia trazer juízo, mas mesmo assim está pedindo misericórdia. Deu para entender? Ele sabia que sem misericórdia todo o povo pereceria diante da decadência espiritual e moral. Você tem feito a mesma coisa? Foi por isso que eu parei aquela parte dito. Que tem gente que entrega e ainda fala, não peça misericórdia. Mas aí isso acaba virando um jargão. E aí se leva isso para tudo quanto é lugar. E toda vez que alguém está falando, fala a mesma coisa. Será que Deus não quer Deus não quer usar de misericórdia em todos os casos? Como é que a pessoa vai resistir à mão de Deus nesse caso? Se Deus trouxer a ira sem misericórdia? Meu Deus, como é que nós podemos pensar nisso, irmãos? E se fosse você? E se fosse eu? Eu ia querer misericórdia, você não ia querer? Então é por isso que está perguntando aqui. Você tem feito a mesma coisa? Ou você é do tipo, destrói tudo, Senhor? 2, Deus é misericordioso. Oh, aleluia. Seja louvado o teu nome, Senhor. Se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria aqui. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus ouve. Deus é misericordioso. E não diga que Deus não ouve, baseado lá no Novo Testamento, aonde diz que os fariseus disseram, sabemos que Deus não ouve pecadores. Ali é os fariseus dizendo, não é Deus. Os fariseus distorceram o texto. Eles nem sabiam o que estavam falando. Deus ouve, sim. Agora, tem que se arrepender. A Bíblia relata o episódio de Davi que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Olha Davi. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21:13. Aqui tem uma lição dupla. Davi, ele prefere cair na mão
do Senhor, porque ele podia escolher qual seria o juízo que ele iria vir sobre ele. Deus permite 3 juízos. Ele escolheu um dos 3. Aí ele fala, eu prefiro cair na mão do Senhor, que é grande misericórdia. Ele fala isso, prefiro cair na mão do Senhor. Então ele deixa uma grande lição de mostrar que Deus é misericordioso. É uma grande lição que Davi deixa aqui pra gente. E uma outra coisa também que nós aprendemos com isso é que, olha, caia eu, pois, na mão do Senhor, porque muitíssimas são suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Existem pessoas que têm medo de dizer para Deus, eis-me aqui, faz o que tu quiseres comigo, porque diz que tem medo de Deus pedir uma coisa que ele não goste. Davi não, Davi confia plenamente no Senhor. Não, eu caio nas tuas mãos, porque tu é grande misericórdia. Olha a confiança do salmista em Deus. Você não confia em Deus, não? Você tem medo de dizer para Deus, eis-me aqui, porque tem medo do que Deus vai pedir para você? Será que Deus vai pedir para você aquilo que você não pode fazer? Agora, de repente, Deus vai pedir aquilo para você que você não quer fazer. Então, por isso, você não quer fazer não quer ter compromisso. Você vai viver uma vida sempre insatisfeito. Sabe por quê? Porque você não vai estar vivendo dentro do projeto que Deus preparou para a sua própria vida. E é por isso que tem muitas pessoas aí frustradas. Porque elas preferem viver frustradas do que fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. Ah, mas o que Deus me chamou para fazer, eu vou enfrentar a luta. Ué, ele vai te dar graça. Paulo pediu a Deus que tirasse o espinho e o Senhor disse, a minha graça te basta. O espinho tinha um propósito. Não sabemos qual era o espinho. Já sei que tem mais de 10 hipóteses desse espinho. Não quero nem entrar nisso. A gente nunca vai chegar a uma conclusão nisso aqui. Mas uma coisa eu sei, para ele não se exaltar. E aí ele pede para tirar. Tem propósito. O espinho está aí para você não se exaltar. Não vou tirar. Mas a minha graça te basta. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentação 3:22. Se não fosse a misericórdia do Senhor, todo o seu povo teria sido destruído. Mas em meio ao juízo, ele usou de misericórdia e preservou uma pequena parte do seu povo. E como é que a gente às vezes não vai poder pedir misericórdia? Que a gente ouve alguém entregar isso para outra pessoa e a gente acaba achando que isso é uma regra e bota isso como um ensinamento que tem que ser em todos os casos. Se Deus executar um juízo sem misericórdia, para mim, em um único caso já é problemático. Imagine se a gente sai por aí levando isso para todo mundo. Agora, se você quer que Deus execute um juízo na sua vida sem misericórdia, é um desejo seu. Mas querer que Deus faça isso na vida dos outros é a falta de amor de Deus e compaixão. Lição principal. Deus é misericordioso e ouve as orações de pessoas arrependidas. A Bíblia nos mostra vários exemplos de como a misericórdia de Deus é grande e capaz de nos poupar da destruição por causa de nossos pecados. Se Deus fosse tratar o povo dele conforme os seus pecados, teria destruído tudo. Mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Por isso houve um povo que restou. No meio daquela tragédia inteira, se você for estudar como aconteceu e o que aconteceu, os babilônicos devastaram tudo. Mataram muita gente. Pessoas de idade, pessoas novas, mulheres grávidas, estavam matando tudo. Consequência do pecado deles, Deus permitiu. Depois da destruição, veio a fome. Destruíram tudo, veio a fome. Sabe o que estava acontecendo? Lê lá a Lamentação. Mulheres estavam comendo seus filhos. Que isso, pastor Mário Luna? Vai ler lá, Lamentação. Lê lá a Lamentação. Pequenininho, livro de Lamentações. Mas isso estava prometido lá na aliança. Levítico 26, Deuteronômio 28. Se vocês me desobedecerem, vocês vão comer os seus filhos. Deus avisou. Deus não faz nada que ele não avisou antes. Nada. Ele avisou. Está na palavra. Eles desobedeceram. Deixaram de obedecer a palavra. Deixaram de meditar na palavra. Se eles meditassem na palavra, eles sabiam que se eles fizessem o que eles estavam fazendo, o que aconteceria. Mas é o seguinte, eles são uma outra geração. Gerações e gerações vieram passando. Eles são uma outra geração. Não acreditaram que seria possível isso.
Acharam que por ser povo da aliança estavam garantidos. Cuidado você, cuidado eu. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu dou aula de escola dominical. Ah, porque eu sou professor. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pregador, Deus me usa, tem dom, tem isso, tem aquilo. Cuidado. Não se garanta na sua posição, não se garanta nos dons espirituais que Deus tem colocado na sua vida para você ser instrumento para a igreja. Porque se eu andar fora da palavra de Deus, eu sofrerei as consequências. Não se estribe naquilo que você recebeu de Deus. Tem muita gente se estribando nisso. Ah, não, porque eu sou pastor Mário Luna, porque eu dou aula. Aí o Brasil, várias pessoas me conhecem no Brasil. Pessoas fora do Brasil agora também me conhecem. Eu sou o pastor Mário Luna. E daí? E daí? O eu sou é o Senhor. Eu sou apenas um servo do Senhor. Eu sou simplesmente o servo do Senhor. Simplesmente. Essa é uma palavra que eu sempre gostei de usar. Eu sou simplesmente o servo do Senhor. Tenho uma posição que Deus me colocou? Tenho. Não vou negar. Não vou ser hipócrita. Não, eu não ligo para isso, não. Ligar no sentido assim de cumprir o compromisso? Não, eu tenho que ligar sim. Deus me chamou. Se alguém perguntar, pastor, o senhor tem certeza que Deus te chamou dentro do ministério da palavra, do ministério de ensino? Certeza absoluta. Você pode falar o que você quiser. Ser o que você quiser. Isso não é orgulho, isso não é soberba, isso é reconhecer que Deus fez. Até porque está mais do que provado isso através dos testemunhos aqui e em qualquer outro lugar que eu já estive. Mas isso não me dá direito de me gabar e de achar que por causa disso eu posso fazer o que eu quiser. 3. Clamemos ao Senhor. É aula de encerramento, tá? Só um pouquinho. Tenha só um pouquinho de paciência. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Ou seja, tá de uma forma avançadíssima. Tá? Ele vai explicar o que é endêmica agora. Ó. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha ou pudor. Toma a sociedade toda. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Tem lugares que estão legalizando práticas que são totalmente abomináveis a Deus, e isso parte de quem está no poder. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto. Aborto é assassinato. Do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Não tem gênero, não é menino nem é menina. Estudamos isso num trimestre que passou aí sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Jesus. Tem uma playlist aqui no canal que trata disso. Tá? Estudamos sobre isso. Deixa eu colocar aqui para você rapidinho, para não perder tempo, bem rapidinho, ó. Só para mostrar para você aqui, ó. Você vem em playlists, tá? E aí você vai descer. Na verdade, você nem precisa vir em playlist, você pode vir no início mesmo. E aí você vai descendo, no caso, conforme você vai descendo aqui, tem aqui as aulas passadas, ó. Aulas adultos e jovens passado. E aí você vai passando. Só que aí, para você, vai aparecer um embaixo do outro. Porque aqui eu tô na tela do computador. E aí vai passando. E aí você vai ter aí, você vai achar o trimestre que nós tratamos aqui, ó. Esse aqui, ó. Os ataques contra a Igreja de Cristo. É a terceira playlist aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Tem várias aulas aqui sobre esse assunto, tá? O pretexto de serem igrejas... Agora tem mais isso. Ainda mais há igrejas que dizendo-se cristãs, ele deixa claro que não tem nada de cristã. Aprova essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas. Sei de onde eles tiraram isso, mas tudo bem, inclusivo. Aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Devemos lembrar que amar não é aprovar a conduta errada de ninguém. Quem confunde amor com aprovação de conduta não sabe o que é amor. Amar não tem nada a ver com aprovação de conduta. Um pai pode amar o filho e desaprovar sua conduta.
Uma mãe pode amar um filho e desaprovar sua conduta. Um irmão pode amar o outro irmão e desaprovar sua conduta, mas ele continua amando, ele continua tratando bem. Porém, ele diz, isso está errado e eu não compactuo com isso. É isso que Deus faz. Deus ama, mas não aprova conduta que contraria seus mandamentos. Então Deus ama o pecador, mas ele abomina o seu pecado. E por isso o pecador precisa se arrepender para que ele saia da posição de culpado e condenado para a posição de arrependido, perdoado e filho de Deus. Estou falando isso direto para que você possa gravar, tá? A Bíblia, porém, diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Inclusive, esse é o tema do primeiro trimestre de 2023 dos jovens. Eu falei aqui durante todo o trimestre, assista lições dos jovens, porque santificação é para todo crente, não é só para jovem. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará, Salmo 9,17. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Lição principal. O comentarista faz uma aplicação comparando a depravação do tempo de Abacuque com o que acontece em nossos dias e nos chama para a responsabilidade de viver em santificação e interceder a Deus pelo povo. Neemias intercedeu pelo povo, Daniel intercedeu pelo povo, outras pessoas intercederam pelo povo. Nós também precisamos interceder pelo povo. Precisamos ter uma vida de santificação, uma vida de obediência e interceder pelo povo. Senhor, teu povo, tua igreja, teus servos. Senhor, olha fulano, fulana, tem andado assim. Agora isso é oração particular, tá? Isso aqui não é oração para você fazer lá no círculo de oração, no trabalho de consagração, não. Tem crente fazendo esse tipo de oração no trabalho de consagração para todo mundo ficar sabendo da vida dos outros. Deus abomina isso, hein? Pode parar com isso. Esse tipo de oração é particular. Você não tem que expor a vida das pessoas na oração pública, não. Não faça isso, não. Isso é a pior coisa que você poderia fazer. Tem gente que, para contar o que as pessoas estão fazendo de errado, elas usam a oração como pretexto. Que estão orando, mas na verdade a motivação do coração é que todo mundo saiba que aquela pessoa fez aquilo. Ó, irmão, ora por fulano porque fulano caiu. Ela quer contar que o fulano caiu, mas aí ela, para poder contar de uma forma que não pareça que ela está querendo contar, ela pede oração. O que edifica falar esse tipo de coisa? Só pede, irmãos, fulano está precisando de oração. Vamos orar. Ah, mas o que aconteceu? Não, vamos orar pela vida dele ou pela vida dela. Aí sim. Então, ora em particular essas situações. Senhor, tu está vendo teu filho, ele tem andado num caminho que é um caminho que não deve ser andado, Senhor. Mas ajuda ele, recupera, traz de volta, restaura. Agora, você não pode fazer essa oração diante da igreja, num trabalho de consagração, de ciclo de oração, de momento de oração antes de culto começar. Senhor, olha aí a vida de fulano, e que não sei o quê. Olha o nosso pastor, olha como é que ele está andando, olha o que ele está fazendo. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Isso é antiético. Isso é desagradável a Deus. Deus não se agrada disso não. Faça essa oração em particular. E se é coisas da igreja que a sua família às vezes nem tem acesso, ore de uma forma que nem a sua família ouça a sua oração. Porque senão a sua família não vai aceitar Jesus e não vai querer ir para essa igreja onde você congrega. Porque eles vão achar um absurdo. Tem gente que dá um mau testemunho por causa desse tipo de coisa. Como é que Jesus vai fazer uma obra na família? Sinopse do tópico 3. O avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Precisamos de avivamento. Conclusão. Chegamos à conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. Começando por mim, eu quero um avivamento, eu preciso de um avivamento. Você nas suas orações, eu disse aí, você que está acompanhando aqui o canal no dia 1º de março desse ano, 2023, eu fiz mais um aniversário, completei mais um ano de vida. E eu coloquei lá no texto, eu preciso de uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso de um avivamento, já que estamos estudando sobre esse tema. Quando você orar, peça, Senhor, traz um avivamento sobre a vida do pastor Mário Luna e sobre a vida da sua esposa, sua menina princesa, Ângela Manhãs Luna. Enche eles do teu Espírito Santo. Pode pedir, eu estou pedindo para você orar, porque eu estou orando daqui, você ora daí. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior do que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé. Muita gente se apostatando.
Muita gente agora com não tem nada a ver, abrindo mão de um monte de coisa, tá? Se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Entenda uma coisa, você pode ter tido um erro, acontecido algo na tua vida, você se arrependeu, Deus te restaurou, você segue em paz, segue em frente. Agora, quando eu falo muita coisa errada acontecendo, é gente praticando e continuando a praticar. É disso que eu tô falando. Às vezes houve uma queda. Deus levantou. Quem sou eu para apontar você? Eu não posso apontar você. O outro não pode apontar você. O outro não pode apontar o outro. Não pode. Deus restaurou, amém. Passou pelo momento lá, às vezes disciplinar e tudo. Glória a Deus, vamos em frente. Agora, concordar com a prática do pecado abertamente, de forma nenhuma, no meio da igreja do Senhor, de forma nenhuma. Se apenas tivermos estudado mais um trimestre, pegar a revista, abre a tela, sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, se apenas tivermos estudado mais um trimestre sem a iniciativa de individualmente, eu, você, buscar, conscientiza o aluno na sala de aula sobre isso, eu, você, buscar um avivamento, ou esperar alguém buscar, não vou esperar minha mãe, vou esperar meu pai, vou esperar meu pastor, vou esperar a irmã da mesa de oração, não, comece por você. Buscar um avivamento, as coisas só vão piorar. Então, mas pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias seria difícil, mas isso não impede que você tenha uma vida avivada não, irmão. Em nome de Jesus, tá? Irmão, irmã. Então, que pratiquemos tudo que aprendemos, tudo. Aqui, ó, a lição, a revista toda. Da primeira lição à lição 13. Clamemos solenemente. Solenemente. É difícil a palavra, mas vamos lá. Aviva, Senhor, a tua obra. No final lá da lição, coloque os alunos para... Você diz para eles assim, repita comigo o que eu vou falar aqui agora. Aviva, Senhor, a tua obra. E aí diga para eles, agora lembre-se que o primeiro que Deus quer avivar é você. O avivamento começa por você. O avivamento começa por mim. Vamos lá? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Segundo trimestre de 2023, abertura dessa revista nova, que vai tratar sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de número 1 é a lição que vai ser ministrada no dia 2 de abril de 2023, com o tema Quando a família age por conta própria. Abraão, que era Abrão, e Sarai arrumaram um problema quando H entra na história e dali vem o filho. Vamos aprender lições importantíssimas sobre esse assunto. E não se esqueça de assistir o Entendes Tu que Lês, Abacuque 3, 1 e 2, versículos 16 a 19, Aviva, ó Senhor, a tua obra. E eu deixo uma recomendação, quer saber sobre o que vamos estudar todas as lições do próximo trimestre? Assista esse panorama que vai aparecer na tela quando terminar a aula aqui. Eu vou colocar o Entendes Tu que Lês e vou colocar o panorama do lado para você também assistir. O panorama é um vídeo bem curtinho, só para você saber do que vamos tratar, do que vamos estudar no próximo trimestre de 2023, ou seja, segundo trimestre de 2023. Bom, vamos orar. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Eu tenho uma aula aqui no canal que eu acho que passou de 2 horas. Essa aula está chegando nesse limite, tá? Mas ela não é a aula mais longa. Tem uma aula aqui, uma aula antiga que chegou a 2 horas e alguma coisa. Mas eu quero agradecer você que ficou até agora. É encerramento de trimestre, todo encerramento. Sabe encerramento de festa? É mais ou menos assim. Encerramento de trimestre, eu pedi um pouquinho de paciência. Divulgue o canal. Ore pela minha vida, pela minha menina princesa. Nós precisamos muito. E nós vamos nos ver de novo no próximo trimestre. Muito obrigado. Eu louvo a Deus. Que o Senhor traga um avivamento sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Nós precisamos demais. Vamos orar nesse momento. Eu agradeço a todos vocês de todas as partes do Brasil e fora do Brasil. Deixa um comentário. Diga o que você achou desse trimestre. O que você achou? Que experiência você teve? O que Deus falou mais ao seu coração? Deixa aí o testemunho. Eu vou ler e eu também vou responder. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer
pelo encerramento desse trimestre, Senhor. Não foi fácil, porque durante todo esse trimestre a gente enfrenta sempre novos desafios. O simples fato de ter que estudar para gravar essa aula é um desafio. Mas o Senhor tem sido bondoso. E eu quero te louvar por essa oportunidade. Mais uma vez, a 13ª aula está sendo finalizada. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não mereço. Eu não mereço, Senhor querido, Senhor amado, ser instrumento nas tuas mãos. Ser um vaso nas tuas mãos, no qual aprove o Senhor me chamar, para poder ensinar a tua palavra e permitir que através desse ensino, vidas sejam edificadas, vidas sejam avivadas, vidas sejam libertas, vidas sejam, Senhor, incentivadas a prosseguir em frente. Senhor, vidas entendam a tua palavra. Eu não sou merecedor, Senhor, que pessoas passaram a me conhecer fora do Rio de Janeiro. Pai querido, na região sudeste, na região sul, na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, fora do Brasil. Eu não sou, Pai querido, digno, eu não sou merecedor, mas é para a tua glória, é para a tua honra, Senhor, que aqui eu estou. Também esse professor, essa professora que se acha, Pai querido, Pai amado, muitas vezes pensa que não tem, Senhor querido, condição. Não é pelo nosso merecimento, é pela tua graça. Que o Senhor ajude esse professor, essa professora, nesse novo trimestre, que o Senhor use, Senhor, como instrumento. Que o Senhor possa, Senhor querido, fazer, Pai querido, maravilhas através da vida desse professor e dessa professora. Que eles sejam canais na tua mão. Que o Senhor tome cada vida, cada igreja, tome cada um que acompanhou, Senhor, esse trimestre inteiro. Tome suas necessidades mais básicas. Libertação, salvação, cura, porta de emprego, vida estabilizada financeiramente, Senhor. Também a questão familiar. Traz restauração para esse casamento, para esse relacionamento de pais com filhos. Senhor, eu entrego todas essas causas em tuas mãos. Que a tua bênção esteja sobre este povo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, eu estou colocando na tela para vocês aí os 2 vídeos de recomendação, o Entende Tu Que Lês e o Panorama, tá bom? E deixo para você a seguinte palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor te fortaleça. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que aguardam a volta do Senhor, ou todos nós, e todos nós podemos dizer amém.